Hoje a gente vai falar para vocês o porquê que o Satoshi Nakamoto não é um agente da CIA e por que o Bitcoin não foi criado pelo governo dos Estados Unidos para poder estabelecer a hegemonia na economia mundial. E eu sei que alguns de vocês vão olhar para esse vídeo aqui e vão pensar assim: caraca, Davi, você realmente precisa explicar isso para as pessoas? E sim, galera, esse argumento de que o Satoshi, na verdade, é um agente da CIA é super antigo, tá? Desde quando eu entrei na internet para começar a discutir sobre Bitcoin na internet, assim, e participar de fórum e falar as coisas em grupo, desde essa época eu já escuto esse argumento. E foi algo que eu construí, eu tive que pensar em uma sequência de argumentos para poder desbancar essas pessoas, porque assim, é difícil, sabe? Ainda mais porque as pessoas que tendem a falar esse tipo de coisa são pessoas que tendem a acreditar em outras coisas, tipo terra plana, tipo reptilianos. E aí fica cada vez mais complicado pra gente estabelecer uma linha de raciocínio clara. E aí eu montei esses argumentos pra vocês e hoje eu vou trazer esses argumentos aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá. O primeiro argumento que eu gosto de utilizar é o argumento de que o Satoshi Nakamoto escolheu uma curva elíptica para o modelo de criptografia do Bitcoin que não tinha a chancela do governo americano. Isso é bastante relevante porque o governo americano tinha uma curva elíptica com a chancela dele, tá? O Satoshi escolheu uma curva chamada SECP 256K1, enquanto o governo americano tinha uma chamada SECP 256R1. A diferença dessas duas curvas, ela não é muito evidente. Quando você observa a matemática da coisa, a matemática é a mesma, o algoritmo é o mesmo, mas o desenho dessa curva é diferente, tá? E o modelo de criptografia que o Bitcoin utiliza, ele basicamente usa essa curva para poder definir qual é a chave pública da criptografia que você vai utilizar. Eu não vou explicar isso aqui nos detalhes não, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, ia ficar muito técnico. Eu ia precisar de um monte de assistência de imagem aqui para explicar para vocês o que está acontecendo. Mas entendam, existem duas curvas e o Satoshi resolveu escolher uma que não tinha a chancela do governo dos Estados Unidos. E aí você vai falar assim: ah, Davi, mas ter a chancela do governo dos Estados Unidos não é algo que parece ser tão complicado, né? Afinal de contas, tem vários outros algoritmos criptográficos que têm a chancela do governo. Então, qual seria o problema de usar uma curva que tinha chancela, né? Galera, tem uma treta muito antiga a respeito do órgão que rege os modelos criptográficos que os Estados Unidos vai utilizar, o NIST. E essa treta, ela advém do fato de que algumas coisas que o NIST estabelece como padrão podem ser questionadas. Porque, basicamente, o que o NIST faz ele estabelece, tem esse algoritmo de criptografia aqui. Esse algoritmo tem um monte de constante, e a gente vai falar que algumas constantes seguras para usar esse algoritmo são esse. Beleza? E aí ele estabelece que essas são as constantes, essas são constantes seguras, e aí você pode usar elas no seu modelo de criptografia. Só que o NIST ele não é muito amigável na hora de dar explicações do porquê que aquelas constantes foram escolhidas. E já houve um caso anterior na história do NIST, onde um algoritmo foi estabelecido, algumas constantes foram estabelecidas como sendo padronizadas, e descobriu-se que existiria uma hipótese de, caso o governo dos Estados Unidos tivesse forjado aqueles parâmetros de uma maneira muito específica, a criptografia poderia ser invalidada pelo governo americano. Entende? Então, assim, o NIST, que é o órgão que estabelece esses padrões, ele poderia, em teoria, estar comprometido com o governo dos Estados Unidos para fazer algo onde a criptografia só funcionaria para as outras pessoas. Para ele não existiria criptografia. Beleza? Isso é tudo teórico. Tá, galera? A gente não tá falando que o NIST ele não foi que nem o caso da NSA, onde você teve um whistleblower lá que falou tudo, que mostrou, expôs as ferramentas e tal. Não é igual ao caso do Snowden. É algo que é muito mais teórico, é algo que é muito mais matemático, muito menos escandalizado, mas que, em detrimento da filosofia que o Satoshi Nakamoto já tinha, em um dos argumentos a gente vai falar exclusivamente sobre essa filosofia, em detrimento dessa filosofia, ele aparentemente optou por escolher uma curva que não tinha a chancela do NIST. Tá? E aí você pode argumentar, você pode falar, Davi, mas esse argumento ele não me parece muito forte, ele me parece ser meio furado. Tem algumas coisas aqui que, talvez ele tenha pego uma curva que não tivesse a chancela exatamente porque essa curva era mais fraca. Tudo bem, você pode acreditar dessa forma também. Não é o que o próprio Bitcoin está mostrando, economicamente falando, até porque se você conseguir quebrar a criptografia que o Bitcoin utiliza, hoje em dia o seu reward ele é altíssimo, você tem um prêmio muito alto para fazer isso. E, bom, entre essas duas ele optou uma que não tinha chancela.
A gente pode argumentar o porquê, mas o que a gente teve de prova até hoje é que, se isso funcionou, o governo dos Estados Unidos ficou para trás. Entendeu? E é o que eu aviso a vocês, galera. Era muito fácil pro Satoshi ter escolhido uma curva que tivesse a chancela do NIST. Ele optou por não fazer isso, tá? Então é importante deixar isso claro. Vamos pro próximo argumento. O segundo argumento que eu gosto de trazer pra galera é o fato de que talvez o Satoshi Nakamoto não seja nem americano. E a gente tem algumas evidências disso, mas é sempre muito polêmico falar a respeito da identidade do Satoshi, porque a gente não sabe quem que é o Satoshi Nakamoto, né? Agora veio o documentário da HBO afirmando com certeza que era o Peter Todd. Eu ainda não vi o documentário pra saber se era com certeza, mas assim, o que eu tô lendo na internet é: o documentário fala que é o Peter Todd. E ele fala, não é. O Peter Todd mesmo fala que ele não era o Satoshi. Ralph Finney, finado Ralph Finney, também falava que ele não era o Satoshi. Adam Beck também é uma das grandes possibilidades de ser o Satoshi. Eu acredito que talvez, se o perfil do Satoshi foi manobrado por um número grande de pessoas, eu acho que talvez o Adam Beck seja uma das pessoas que escreveu o paper do Bitcoin, né? Que teve participação textual ali no paper. E tem o caso do Wei Day também, tem o caso do Nick Szabo, enfim. Tem uma galera aí no meio do caminho que pode ser o Satoshi. E a questão é que a gente não sabe quem que ele é, mas as evidências que a gente tem apontam para um Satoshi talvez britânico, talvez inglês. Então, eu tô falando de evidências, mais uma vez, não tô querendo entrar na seara da identidade do Satoshi, mas o paper do Bitcoin, quando a gente observa as palavras em inglês que tem uma palavra no inglês americano e uma palavra no inglês britânico, e a gente vê a palavra do inglês britânico sendo utilizado, isso dá a entender de que talvez o Satoshi não fosse americano. E isso, mais uma vez, contribuiria negativamente com a ideia de que Satoshi era um agente da CIA, né? E mais uma vez, galera, prezar pela hegemonia da economia americana me parece algo bom exclusivamente para alguém que é americano, tá? Então, pro próprio Satoshi Nakamoto isso era um problema, e ele deixa isso claro em alguns pontos que eu vou conversar também com vocês a respeito, enfim, da crise de 2008. Esse vai ser o último argumento que eu vou fazer, porque na minha concepção é o argumento que mais faz sentido do porquê que o Satoshi não é um agente da CIA. Mas fica esse questionamento, né, sobre a própria identidade do Satoshi. Me parece que a gente não tem um Satoshi americano. E não tendo um Satoshi americano, não faria sentido brigar pela hegemonia dos Estados Unidos. Beleza? Um terceiro argumento que eu gosto de trazer pra galera é o fato do Bitcoin utilizar Proof of Work para poder fazer a mineração de novos tokens e os Estados Unidos não serem os maiores produtores de semicondutores do mundo. Por que eu falo isso pra vocês? Porque para pra pensar o quão burro você teria que ser se você fosse um agente da CIA e aí você fizesse uma moeda que fosse minerada digitalmente e você entende como é que aquela mineração funciona, mas você não é o país com a maior capacidade de produção pro chip que minera aquela moeda. Porque os maiores produtores de semicondutores do mundo são a China, Taiwan, né? Que é basicamente aquele conglomerado asiático ali. Mas você vai lá e fala, não, mas a gente quer dominar a economia global através desse chip aqui. Porque assim, você não vai dominar a economia global através daquele chip, mas a construção de inflação acontece em cima daquele chip. E aí, como é que você faz? Qual a lógica de você fazer alguma coisa assim? Saca? Então, seria muito mais provável você falar assim, pô, então quer dizer que o Satoshi Nakamoto é chinês? É japonês, talvez? O Japão também produz bastante semicondutor, mas ele é asiático? O nome tá aí, né? Satoshi Nakamoto não me parece um nome muito americano, não. Mas a questão é mais essa, né? Tipo assim, pô, se você fosse fazer algo para dominar a economia mundial, você provavelmente não faria nesse modelo, não faria apoiando-se em tecnologias de Taiwan, em tecnologias chinesas, que é o que hoje acontece. Eu me lembro de ter escrito um artigo em 2000 bolinha também, não vou lembrar exatamente a data, 2017, 2018, por aí, e eu lembro de ter feito uma análise em relação às mineradoras mundiais e quantos por cento da mineração estava aglomerada na China pela própria produção de ASICs. Isso foi pouco tempo depois dos ASICs começarem a ser popularizados, né? Até 2014, 2015 você ainda conseguia ter uma rentabilidade ok minerando usando computadores tradicionais, né? Aqui no Brasil nunca deu muito certo porque o custo de energia elétrica era muito alto. A gente tem inclusive alguns projetos de mineração aqui no Brasil, depois eu vou falar só sobre eles aqui, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas meu ponto é, começou-se a produção de ASICs, onde que você acha que as produções começaram? Na China, Taiwan. Então,
talvez Japão, talvez, enfim, toda aquela galera ali, né, Singapura e tal. É, não dá pra você pensar que isso é uma obra do governo dos Estados Unidos para dominar a economia, tá? Tem vários desses fatores. Quando você olha um desses fatores isoladamente, é muito difícil você provar. Mas quando você olha o conjunto de aspectos, e lembrando, até agora eu não falei nem da ideologia do Bitcoin, que vai ser meu último argumento. Mas quando você olha esse conjunto de aspectos, é difícil você defender a ideia de que, na verdade, isso foi criado para estabelecer o imperialismo norte-americano econômico no mundo. E o último argumento que eu queria apresentar para vocês é, obviamente, a questão filosófica que o Bitcoin traz para a gente, porque é muito difícil você afirmar que o Bitcoin é uma forma de você se tornar autoritário em relação à economia, uma vez que você observa a filosofia que gerou o Bitcoin em primeira instância, né? Porque o Bitcoin ele vem como uma resposta direta à crise de 2008, uma resposta do Satoshi para a crise de 2008, e ele vem como uma resposta tecnológica, né? Quando você observa a descentralização, quando você observa a autonomia que você ganha por usar o Bitcoin. E assim, são coisas que é difícil de você conseguir incluir na mesma carcaça de alguém que está montando uma solução para dominar a economia global. Entende? Não faz muito sentido alegar uma coisa dessas quando você tem a possibilidade de observar o código que está regendo essa tecnologia. É algo que está disponível para a gente poder ir lá, olhar, mudar se a gente quiser, inaugurar a nossa própria solução se a gente entender que tem algo errado ali. Então, não me parece ser a mesma forma que um país utilizaria para dominar a economia mundial. Entende? Então, mais uma vez, galera, se você observar cada um desses fatores de maneira independente, eles podem se tornar fracos. Mas quando você observa a coisa como um todo, é muito difícil de você argumentar contra. Porque você tem muitos pontos, muitas comprovações diferentes, com linhas de raciocínio diferentes, que demonstram que, na verdade, isso aqui não é uma grande conspiração contra a economia global. Beleza? É só isso que eu tenho para fazer para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Grande abraço e até mais.